E hoje nós vamos falar sobre o dízimo de Abraão, porque eles usam também a questão do dízimo de Abraão, que está lá em Gênesis, capítulo 14, dizendo que Abraão, ele deu o dízimo antes da lei. E porque Abraão deu o dízimo antes da lei, então, agora, após a lei, também se deve dar o dízimo. Mas o interessante é que eles só falam a respeito do dízimo. Porque antes da lei, Abraão também foi circuncidado. E nós não vemos esses pastores que pregam sobre o dízimo, eles pregarem sobre a circuncisão, que era, aquela tipo uma operação que os judeus eles fazem no órgão masculino, que cortam aquela pele do órgão masculino do homem, que Jesus passou pela circuncisão, porque Jesus nasceu debaixo da lei. Mas eles não falam isso. Por quê? Porque o interesse, na verdade, é o dinheiro. Assim como eles transformaram o devorador, que era e é um gafanhoto, eles transformaram num espírito devorador, eles colocaram o nome de espírito devorador. Assim como eles transformaram o dízimo, que era alimentos, transformaram em dinheiro. E até dizem que não existia dinheiro naquela época. Não existia moeda naquela época. Por isso que o dízimo era de alimentos, o dízimo era de animais, porque não tinha dinheiro naquela época. Mentira! Eu vou mostrar tudo isso aqui na Bíblia para você. Então, eles dizem isso. Transformaram o que era um dízimo anual, porque era da colheita, do fruto da terra e também dos animais. Aquilo que era anual, eles transformaram em mensal, semanal. Mas vamos entender o dízimo de Abraão. Então, devemos entender o contexto aqui disso, dessa passagem. O contexto é que Abraão ele vai para uma guerra. Ele vai para uma guerra onde ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido feito prisioneiro por 5 reis. E Abraão, então, ele pega 318 homens e ele vai pelejar contra esses reis. E ele, então, vence os reis. E naquela época, quando se vencia uma batalha, então se tirava os despojos, ou seja, pegava tudo aquilo que era do outro exército. Por exemplo, como capacete, escudo, espada, ouro se tivesse, prata, enfim, era uma época de guerras mesmo. Então, quando Abraão ele volta dessa batalha, depois de ter vencido essa batalha, ele então, versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou ele Abraão, que não era nem Abraão ainda, era Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo.
Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia, nem de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Não quero para mim senão os rapazes, o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner e Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então veja, Abraão, ele não deu o dízimo do que era dele, da sua riqueza. Até porque Abraão já era rico. Eu vou mostrar para você. Abraão, ele dá o dízimo dos despojos de guerra. E há quem diga que era como se fosse um imposto para passar por ali. Mas que não seja isso, que seja realmente o fato de Abraão ter dado o dízimo. Aí eu pergunto para você, Abraão deu o dízimo do despojo de guerra ou deu de salário? Ele deu do despojo de guerra. E quantas vezes Abraão deu o dízimo? Abraão deu o dízimo uma vez só. E mais, Abraão deu de forma voluntária. E Abraão não deu para enriquecer, porque veja o que está escrito em Gênesis capítulo 12, que Abraão já era rico. Aliás, capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Nequebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então Abraão não deu dízimo para enriquecer. Abraão já era rico, tá? E o fez uma vez só, do despojo de guerra e de uma forma voluntária. Mas, vamos lá, eles dizem que isso foi antes da lei. Mas antes da lei, Abraão também passou pela circuncisão. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, né, o versículo 9. Olha só. Disse mais Deus a Abraão, aqui já era Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estipe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, que o dinheiro já existia, tá? Então cai por terra aquela tese de que não havia dinheiro. Por isso que o dízimo eram dos alimentos, era do gado, porque não tinha dinheiro. Está aqui, existia dinheiro sim. Existia dinheiro sim. E veja, aqui fala, antes da lei, que Abraão foi circuncidado. Então, por que esses homens que insistem em pregar o dízimo, eles não pregam sobre a circuncisão? Aí eles podem dizer assim, não, somos circuncidados no coração, a circuncisão hoje é espiritual. E por que o dízimo então não seria espiritual? Hein? Por que o dízimo tem que ser material? Se a circuncisão ela é espiritual, ela não é na carne, ela é no coração, por que o dízimo tem que ser dinheiro, hein? Por quê? Hein, meu irmão e minha irmã? Pergunte ao seu pastor, pergunte ao presbítero, pergunte lá ao bispo, ao profeta, à sacerdotisa,
ou até mesmo aqueles que pregam a graça, mas que pedem o dízimo, pergunta a eles por que a circuncisão ela pode ser espiritual e o dízimo não, tem que ser dinheiro. Sabe por quê? Porque a intenção de fato e de verdade é o dinheiro. A intenção é o dinheiro. Ah, mas vamos lá. Vendo já isso aqui, já tendo uma noção disso aqui, agora nós vamos ao livro de Hebreus. E eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E interessante que nenhum apóstolo, por exemplo, sem ser Paulo, trata do assunto do dízimo. E Paulo trata do assunto do dízimo somente em Hebreus capítulo 7. E tem uma razão, tem um motivo para isso. Você não vê Pedro falando de dízimo, você não vê Tiago falando de dízimo, você não vê Mateus falando de dízimo. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando fala de dízimo, fala para os fariseus hipócritas que davam dízimo da hortelã, do endro e do cominho, não de dinheiro. Mas esse assunto também de Jesus falando do dízimo em Mateus 23, 23, é para um outro vídeo. Nós vamos agora em Hebreus, porque em Hebreus, o que acontece? Aqui nós vamos ter a resposta. Por que Abraão deu o dízimo? Qual foi o motivo, qual foi a razão de Abraão ter dado o dízimo? E uma única vez, somente uma única vez, qual o motivo, qual a razão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus. Primeiro você entenda o seguinte: Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Se você abrir essa Bíblia no livro de Hebreus, que é uma carta aos hebreus, não é uma carta aos gentios, é uma carta aos hebreus, ou seja, ao povo de Israel. E qual é a intenção aqui do escritor? A intenção do escritor é mostrar para os hebreus que Cristo, ele é filho e os anjos são ministros. Então Jesus é superior aos anjos, tá? É também mostrar que Cristo é superior a Moisés, porque os hebreus, eles idolatravam Moisés, porque Moisés era o símbolo da lei. Então, aqui o escritor, acreditamos ser Paulo, vai mostrar que Cristo é superior a anjos e Cristo é superior também a Moisés. E mostrando que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio de Levi, ou seja, dos levitas. Então vamos ao capítulo 7. Veja só, vamos entender, porque aqui está a resposta de tudo, tá? Aqui está a resposta. No capítulo 7 está a resposta de tudo. Então, basta apenas ler. Nós não precisamos fazer muito esforço para entendermos. Basta apenas ler com calma e o entendimento aberto, a mente iluminada. Só isso já é o suficiente. Vamos lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então Abraão voltava de uma matança. Veja, meu irmão e minha irmã, está na Bíblia, matança. Mas não é porque está na Bíblia matança, que Abraão volta de uma matança, que nós vamos praticar isso. Aliás, no vídeo que nós vamos fazer amanhã, falando sobre os sacerdotes e os levitas,
Nós vamos explicar bem isso, porque é um grande erro das pessoas elas falarem assim: não está escrito na Bíblia. Está aí na Bíblia. Ora, meu irmão e minha irmã, não é porque está escrito na Bíblia que você vai cumprir sem que você entenda o texto e o contexto. Senão, nós seremos assassinos, senão seremos, vamos fazer automutilação, porque Jesus disse: se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Não podemos pegar isso de uma forma literal. Temos que entender o contexto. Por exemplo, Deus mandava matar nas guerras, não poupar ninguém. Havia um contexto nisso. Então não é porque está escrito, por isso que temos que entender o que é um livro histórico, que conta a história do povo de Israel. O que é o Novo Testamento, depois da morte de Jesus na cruz. Livros históricos que contam a biografia de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos entender o contexto também temporal, para quem que era dito aquilo. Aqui, por exemplo, está falando para os hebreus. Por isso ele vai falar a respeito do dízimo. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, entenda uma coisa, aqui você tem que entender logo uma coisa que aí vai abrir o seu entendimento. Quem Melquisedeque representava? Cristo. Melquisedeque representava Cristo. E quem Abraão representava? O sacerdócio levítico. Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos de Israel havia uma que Deus escolheu, que era a tribo dos levitas, ou de Levi, né? Os levitas, esses que tinham, segundo a lei, autoridade para receber o dízimo. Eles recebiam os dízimos dos seus irmãos. Eles cuidavam do templo. Só eles podiam entrar no templo e se escolhia dentre os sacerdotes um que era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Então veja, Abraão representava Levi, o sacerdócio levítico. Melquisedeque representava Cristo, o sacerdócio de Jesus. É isso. Entendendo isso, agora o texto vai ficar claro. Vamos lá. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos, ou despojos, né? Aquilo que ele conquistou na guerra. Então diz, como era grande esse a quem Abraão pagou o dízimo. Por quê? Porque ele representava Cristo. Era o sacerdócio de Cristo. E Abraão representava o sacerdócio inferior, que era o sacerdócio dos levitas. Ora, os que dentre os filhos de Levi, tá vendo? Ele vai falar de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com o quê? O que está escrito aí? De acordo com o quê? A lei. A lei. Os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Então, prova aqui que o dízimo era da lei. Está aqui escrito. É isso que está escrito. A Bíblia vai respondendo ela mesma. A Bíblia não pode se contradizer. Então veja, vou ler de novo o versículo 5. Ora, os que
dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a graça? Não, de acordo com a lei. Os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, nós lemos lá, já lemos acima que ele não tinha genealogia, sem genealogia, Melquisedeque. Ou seja, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu dízimos de Abraão e o abençoou que tinha as promessas. Evidente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo quem? Pelo superior. Ou seja, mostrando que Cristo também era superior a Abraão. Que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico. Essa era a intenção aqui do apóstolo Paulo, que cremos que escreveu essa carta, quando ele traz esse assunto do dízimo. E está falando de dízimo justamente para quem? Para hebreus. Ele não fala de dízimo para os irmãos de Corinto, ele não fala de dízimo para os irmãos de Éfeso, ele não fala do dízimo para os romanos, ele não fala de dízimo para os de Gálatas, não. Porque para os gentios não tem dízimo, meu irmão e minha irmã. A igreja de Cristo não tem que devolver dízimo nenhum. O que existe são ofertas voluntárias. São ofertas voluntárias. Ah, mas como que vai manter o templo? Que templo? Se o templo físico caiu no ano 70 e hoje o templo do Espírito somos nós. Deus nunca mandou construir nada. Deus nunca mandou construir nenhum templo igual esses aí que constroem e depois ficam pedindo dinheiro para poder manter o templo. O templo é o Espírito, o templo do Espírito Santo somos nós. É você, é aquele necessitado, aquela pessoa que você ajuda. Aliás, o dízimo também tinha essa característica, os alimentos, né, que era destinado também às viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Mas vamos lá. Versículo 8. Aliás, aqui onde? Naquela época lá, que o templo ainda estava de pé, porque essa carta se acredita que ela foi escrita no ano 53, 55, então o templo ainda estava erguido, ainda tinha o templo, ainda se dava um dízimo, porque o templo só vai vir abaixo no ano 70. Por isso que ele está dizendo, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, olha só, Levi, que ainda não tinha nem nascido ainda, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então era uma simbologia ali, que Abraão estava pagando o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque. Então, mostrando que aquele que viria ser sacerdote, que seria também da linhagem de Abraão, porque, como falamos, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos a tribo de Levi, que recolhia os dízimos, que era a tribo encarregada dos sacerdotes. Pagou na pessoa de Abraão os dízimos a Melquisedeque, que simbolizava Jesus, o sacerdócio eterno, superior. Esse é o espírito aqui. Mas vamos continuar lendo, porque as respostas, elas vêm agora. Olha só, porque não para por aqui. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quem? Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Se, portanto, continua, olha só, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Arão era o pai dos levitas, né? Arão era o pai dos levitas, da tribo de Levi. Então, Jesus não era da tribo de Levi. Jesus, ele nunca deu dízimo. Jesus nunca deu dízimo. Por quê? Porque dízimo só dava do fruto da terra e dos animais. Outra profissão não dava dízimo, tá bom? Não dava dízimo. Carpinteiro não dava dízimo. Jesus era carpinteiro, seu pai era carpinteiro. Eles faziam ofertas, segundo a lei, como fizeram quando Jesus foi levado ao templo. Apresentaram ele, ele foi circuncidado e lá, então, entregaram as pombas, as aves. Mas Jesus nunca deu dízimo e também não recebeu dízimo, porque ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Veja, meu irmão e minha irmã, não explicam isso para você. E ainda dizem que você está dando dízimo para Jesus. Como que você está dando dízimo para Jesus? Como? Se Jesus nunca recebeu o dízimo. Nunca. Vamos continuar lendo. Olha só. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então mudou a lei, porque mudou o sacerdócio. O sacerdócio não é mais levítico, o sacerdócio é de Cristo. Antes, o sacerdócio era feito pelos sacerdotes que saíam da tribo de Levi. Então, morria um sacerdote, vinha outro, morria um sacerdote, vinha outro. Ele tinha que entrar todas as vezes ali no templo para fazer sacrifício. Jesus foi o sacerdote eterno, o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas, fez um único sacrifício. Pronto, agora o sacerdócio é de Cristo, é eterno, é espiritual. Mudou a lei, já não é mais a lei que foi dada a Moisés. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Agora a lei é do Espírito, a lei do amor. Não é na obrigação, é voluntário. Lembra que o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Ele não fala de dízimo, meu irmão e minha irmã. Você sabe, como eu também, e a maioria de nós que estamos aqui, nós fomos enganados. E na nossa sinceridade, nós dávamos os dízimos. Eu lembro que muitas vezes eu pegava e dava os dízimos até nos centavos. Naquela época ainda tinha cheque, né? A gente recebia. Eu recebia a minha ajuda de custo da instituição. E antes mesmo de estar na instituição, eu recebia o meu salário e colocava lá até os centavos, 10%, até os centavos. Então tinha aquele dia da consagração dos dizimistas, para todo mundo levar o dízimo. Todo mundo levar o dízimo em dinheiro. E não era pregado isso para nós. Nós não tínhamos esse entendimento. Mas fomos alcançados pela graça. Vou continuar lendo. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, você está debaixo do sacerdócio levítico ou do sacerdócio de Cristo? Se você estiver debaixo do sacerdócio levítico, então você tem que... você vai dar o dízimo, tá? Mas de animais e de plantações, do fruto da terra. Mas se você estiver debaixo do sacerdócio de Cristo, não há mais necessidade. Não tem nenhuma necessidade. Não tem nenhuma obrigação. Claro, você pode fazer o que você bem entende, com o que é seu, mas isso não quer dizer que você está fazendo aquilo que Deus esteja querendo que você faça. Porque o que Deus quer que você faça hoje é que você verdadeiramente possa cuidar do templo do Espírito Santo, que é cuidar de você e cuidar do seu próximo.
daquele que necessita. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Que outra tribo? De quem está falando? De Jesus, que era de outra tribo, que era da tribo de Judá. Jesus era descendente de Davi, da tribo de Judá. Nem Davi recebia o dízimo, que ele era da tribo de Judá. Nem ele recebia o dízimo. Então, veja, somente os levitas podiam receber dízimo, mas ninguém. Ninguém podia receber dízimo. Só levita. Vamos tratar disso amanhã. Tá? Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Está vendo? Jesus não era, humanamente falando, ele nem poderia ser sacerdote. Ele foi o sacerdote espiritual, no sentido espiritual. Por isso, da ordem de Melquisedeque, não de Levi. Porque ele era da tribo de Judá. Aliás, Deus faz as coisas maravilhosas, né? De tal forma que, às vezes, Deus sempre foge da normalidade. Por exemplo, o próprio Davi não poderia ser rei, né? Porque ele não era filho de Saul. Quem deveria ser rei era Jonas. Mas Deus foi lá e buscou Davi, que não era filho, que não era o sucessor, né? Bom, esse é outro assunto também. São tantos assuntos. Versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Lei carnal. A lei é carnal. A lei atuava na carne. Isso quer dizer que quem está hoje dando o dízimo é carnal, de acordo com a palavra aqui. É carnal. Está querendo se justificar. É carnal. A lei de Moisés, carnal, ele diz aqui, né? Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, ou seja, foi revogada essa ordenança. Não tem mais que praticar isso. Foi revogada esta ordenança. Que ordenança? No dízimo foi revogada. Não tem que praticar, meu irmão. Está escrito aqui. Está escrito. Está aqui. Explicando aquilo que nós lemos lá em Gênesis 14. Né? E aí eu pergunto, qual é o argumento desses que hoje ouvem, que escutam essa mensagem e querem continuar pregando e recolhendo os dízimos? Qual é a desculpa, hein? Qual é a desculpa? Qual é o malabarismo que vão tentar fazer? Qual é a explicação que vão tentar fazer? Porque não tem como sair disso aqui. Não tem como sair. Agora, se lê versículos isolados, por isso que gostam de ler versículos isolados. E dizem assim, não, eu com versículo só consigo explicar tudo da sua cabeça, explicar tudo de interpretações particulares, porque se você quer realmente explicar aquilo que o autor quis dizer, você tem que ir para o texto e o contexto, para quem ele está falando, quem está ouvindo, qual é o tempo disso, o texto quer dizer, o contexto quer dizer. Olha só. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza
inutilidade. Fraqueza e inutilidade. Era fraca e inútil. Fraca e inútil. Por isso que as pessoas... Você já reparou, meu irmão, minha irmã, se acontecesse mesmo o que eles dizem, todas as pessoas que dão um dízimo, elas seriam milionárias e bilionárias. Porque dizem que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Mas que bênção sem medida é essa que não acontece? Que bênção sem medida é essa que não acontece? A pessoa dá 10% o ano inteiro. O ano inteiro. E no final do ano, às vezes está ganhando a mesma coisa. E o aumento que vem é o aumento que o governo deu. Meu irmão, minha irmã, se você, a partir de hoje, começar a separar 10% de tudo quanto você ganha, colocar numa caderneta de poupança, guardar, você vai ter muito mais retorno. Escute o que eu estou dizendo para você. Escute o que eu estou dizendo para você, porque não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça, está aqui escrito. Mas eles não vão ler isso para você, porque querem o seu dinheiro. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu não vivo do seu dinheiro. Eu não vivo do seu dinheiro. Eu vivo do meu trabalho. Hoje eu saí 6 horas da manhã para trabalhar. Eu conduzi o dia inteiro, de 6 da manhã até por volta das 6 horas da tarde. 12 horas, de 10 a 12 horas conduzindo. É disso que eu vivo. É desse salário que eu vou lá no mercado e compro minha comida. Agora, alguns irmãos, algumas irmãs aqui ajudam, sim, me ajudam. Contribuições voluntárias ajudam, porque às vezes pagar uma internet fica mais difícil, a questão, compramos computador, enfim, tentamos de alguma forma melhorar a transmissão. Então, ajudamos também pessoas. Então, uma coisa é você ajudar, outra coisa é você sustentar. O apóstolo Paulo tinha um trabalho dele. Então, vou continuar lendo. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou, não se arrepende ou não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, falando de Cristo. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Você está vendo que aqui está falando do dízimo apenas para mostrar que Cristo é superior a Levi. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Esse é o argumento aqui de Hebreus capítulo 7. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar o que eu falei. Um sacerdote morria, tinha que vir outro sacerdote. Morria um, vinha outro. Morria um, vinha outro. Então eles eram impedidos de continuar pela morte. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, Jesus, o sacerdócio dele, é imutável, não muda. Ele está vivo, é um sacerdócio eterno. Foi uma única oferta pelos pecados, um único sacrifício, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais pagar dízimo, não precisa mais de jejum, não precisa mais de nada disso, de coisas referentes à lei de Moisés, não precisa mais. Não necessita mais. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Que coisa maravilhosa. Olha só, está explicado. Está explicado aqui. Agora, é claro, aqueles que são maldosos, são gananciosos, e eu aqui não estou apontando o dedo para A, B ou C, tá? Mas você que tem o discernimento do Espírito, você agora há de provar os Espíritos. Você agora há de analisar as mensagens. Quando você ouvir agora alguém falando de Malaquias 3:10 ou Hebreus 7, você já tem um entendimento. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia, humildade e, principalmente, amor ao próximo. É se importar com a vida do outro. Se deseja ajudar o nosso trabalho missionário voluntariamente, nos envie uma mensagem através do WhatsApp, sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Ou então anote uma das nossas contas. Desde já, muito obrigado e que Deus continue lhe abençoando.